Vamos lá, vamos com a nota então. Vamos lá, nota de repúdio. A Prefeitura Municipal de Ceabra, através da Secretaria de Educação, vem por meio desta nota manifestar o completo repúdio às acusações levianas proferidas pelo vereador oposicionistas no plenário da Câmara Municipal de Ceabra. Como é de conhecimento do público, na última terça-feira, 31/10, o vereador oposicionista, durante o uso da palavra na tribuna da Casa Legislativa, levantou suspeitas acerca da distribuição de cestas básicas, as quais, por presunção, seria parte da merenda escolar. Segundo este, foi recebida uma denúncia verbal, ou seja, sem identificação de fonte, na qual haveria relatos de desvios de cestas básicas. Ainda sobre o manto do dever de fiscalizar, uma forma de esconder o seu intento eleitoreiro, fez as seguintes ressalvas, aspas, atemão não tenho prova, de atemão não posso confirmar. De plano, necessário registrar que a atual administração municipal, ao contrário da gestão anterior, prima pela transparência na aplicação dos recursos públicos, não sendo conveniente jamais com qualquer ato dessa natureza. No que diz respeito à distribuição de merendas escolar, essa Secretaria Municipal, ao longo de toda a gestão, aprimorou o controle das compras e distribuições realizadas, bem como do translado até as escolas municipais. Desta maneira, de modo veemente, repudiamos a acusação eleitoreira do vereador oposicionistas que, sem optar qualquer dado específico, obrigado, professor, local, dia, beneficiário, o infrator, servidor envolvido, por exemplo, decidiu por motivos que a população ceabrense já conhece, realizar insinuações maldosas, as quais são inaceitáveis e dignas de repúdio. Na oportunidade, é importante ainda relatar que a Prefeitura Municipal de Ceabra, tampouco esta secretaria, não foi procurada pelo veículo de comunicação, que, sem oportunizar e devido ao contraditório, vem sistematicamente reproduzindo a fala do mencionado vereador, contribuindo, ainda que indiretamente, para a disseminação de uma acusação desprovida de qualquer investigação séria e imparcial, requisito essencial para o desempenho de uma boa conduta jornalística. Por último, salientamos novamente que a atual gestão não compactua com atos de desvios, as quais, quando noticiados de forma séria, serão sempre apurados e reprimidos pelos meios legais, pois pautados em nossos trabalhos pela ética, honestidade e responsabilidade. Altair Satélite, secretário de Educação. Eu vi a nota, recebi de várias pessoas, principalmente pessoas que trabalham na prefeitura, alguns secretários que são parceiros da gente. Que fazem parte, né, da gestão. Alguns secretários, né, enviaram a nota, eles vão, olha a nota aqui, li a nota do início, quando eu cheguei do meio para o final, professor, quando traz o jornalismo, né, a comunicação, tá falando da gente. E quando fala da gente, a gente tem que responder, né? Principalmente de mim. E aí tem que responder. Eu fiquei bobo quando eu vi essa parte que fala... Lê a parte da imprensa aí, professor Bote, por favor. Só para a gente voltar. Só esse pedacinho aí. Eu fiquei assim, extasiado, porque vindo de quem vem, que é um grande parceiro da gente também, como secretário, o Altair, eu acho que a gente não cabia nada nessa nota não, como imprensa, né? Porque primeiro ponto, só para o senhor e a senhora que está em casa acompanhando o Jornal do Meio-Dia, e isso é direto para o secretário sim, porque isso você acaba fortalecendo aquilo que os maus políticos querem na nossa região. Exatamente. Calar a imprensa. Exato. Né? Quer calar a imprensa. Isso é querer calar a imprensa. É aquilo que eu falo com o senhor e com a senhora. Vamos culpar o emissor. Não existiu o fato. A culpa é do emissor que trouxe a informação. E a gente aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente trouxe a informação e abrimos espaço para a fala do Negão, sempre, né, que é o vereador, e abrimos espaço para o Valci, que foi quem se manifestou na hora, e se manifestou no mesmo dia, na mesma hora. Então, a todo instante que a gente trazia a fala do Negão, a gente trouxe a fala do Valci, que é o vereador de situação. Então, errado da nossa parte, o Altair, deixa até um abraço, mas eu espero que essa mensagem chegue até você, que alguém faça o corte e envie para você, e eu vou fazer questão de pegar esse pedaço e enviar para você pessoalmente. Eu vou fazer isso, porque provavelmente possa ser que ele não veja, porque o que ele acompanhou foi o corte. E o que a política do nosso país vem vivendo, é vivendo de corte. Por isso está o extremismo que está. Por isso está a briga que está da esquerda, da direita, da extrema de um lado, da extrema do outro. Por quê? Porque fica vivenciando de corte. E o corte, cada um pega o pedaço que lhe interessa. A gente não tem como controlar os cortes. Como eu não tenho como controlar o corte que fizerem de hoje. E a gente está chegando num período perigoso, que é o período de eleição. E mais cortes teremos pela frente. Eu já recebi corte de Abaíra, já recebi corte de Palmeiras, já recebi corte de Piatã, do nosso Jornal do Meio-Dia. Só que cada um corta o que quer.
E o que a gente sempre comenta, você que assiste o nosso programa em casa, o senhor e a senhora que ouve o nosso jornal em casa, que não depende do corte, sabe o quanto a gente tenta tratar todo mundo por igual. E quando a gente trouxe essa informação, a gente falou, a acusação é séria, se é que a gente pode chamar de acusação, ou se aquela fala ali que o vereador trouxe não for verdade, ele também tem que responder o porquê. Agora, muito me estranha quando fala que o veículo de comunicação trouxe, parecendo que está respondendo, que a nota é para responder a gente, sendo que essa nota, ela era para ter sido lançada na quarta-feira. Correto. Porque o comentário foi feito na Câmara de Vereadores na terça-feira e não aqui no Jornal do Meio-Dia. Está parecendo que foi o Jornal do Meio-Dia que trouxe esse fato para a sociedade. E não é. O Jornal do Meio-Dia apenas repercutiu, trazendo o espaço com igualdade. Do início da fala do vereador Negão ao seu final, e do início da fala do vereador Valci ao seu final. E muito pelo contrário, a gente trouxe algo que talvez a sociedade não soubesse, que trouxemos as duas falas. E provavelmente alguns cortes no corte só traz o que querem. Exatamente. No corte você só vai trazer aí, ó, Débora gosta do corte de Bolsonaro, vou botar o corte de Bolsonaro. O professor gosta do corte do Lula, vou botar o corte do Lula. Nerisvaldo gosta do corte do Ciro Gomes, da Marina Silva, vou botar o corte. Cada um. E aqui no jornal não, aqui a gente trouxe o geral, a gente apresentou. Então o que me assustou foi tocar na imprensa, sendo que a gente não fez nada do que deveria ser feito, de trazer as duas partes no fato. E foi apresentado as duas fases no fato. Agora, se tem um corte que repercute, a culpa não é nossa. E muito me estranhou porque eu comentei com o professor. Correto. A gente já recebeu aqui o prefeito Fábio Miranda por várias vezes no Jornal do Meio-Dia. E o prefeito, das outras vezes, ele poderia fazer do mesmo jeito dessa nota. Falar, não vou lá não, porque está fazendo isso, aquilo. E isso não deve ser feito. O que é que o prefeito Fábio Miranda faz, professor? Vem aqui, presta esclarecimentos, independente de qualquer circunstância, sempre está aqui com a gente, respondendo a situação, a oposição, como gestor, o que deve ser feito por todos os gestores do ponto de vista da transparência, e isso é importante. A gente sempre parabeniza o prefeito Fábio, independente de qualquer coisa, essa atenção que ele dá ao nosso programa de estar vindo aqui responder à sociedade, aos ceabrenses, independente de qual seja a pauta. E isso eu digo ao senhor e à senhora que é um perigo. Por que um perigo? Porque as pessoas que estão na bolha podem começar a achar que isso é verdade. E não é, gente. E não é. Essa é a campanha do passado, essa é a campanha do coronelismo, de colocar a culpa na imprensa, de colocar a culpa no emissor. E não é, a culpa não é nossa. Não foi a gente que foi lá no plenário da Câmara e falou. Não fomos nós que falamos. A gente apenas trouxe a informação de um fato que aconteceu. Agora, será possível que o fato aconteceu e no dia seguinte a gente não vai poder comentar? Não vão poder comentar porque vocês estão... A gente tem que trazer. É por isso que a nossa chapada tá da forma que tá. E quando eu falo que Nino Coutinho, Marcos Paulo, quem mais aí? Edmário, o próprio prefeito de Abaíra, que a gente traz aqui, pega no pé e diga, entra ao vivo e fala com a gente. O Fábio Miranda, o prefeito Fábio Miranda, trabalha a favor da comunicação. Trabalha a favor da informação. E isso é trabalhar contra a informação. É falar que não, vocês estão trabalhando para... Pois não, professor, pois não, Débora. É isso, Nerisvaldo, do ponto de vista aí da transparência, é importante a nota, mas eu percebo que ela é incoerente do ponto de vista a partir do momento que tenta transferir essa responsabilidade da Secretaria de Educação, que seria de responder à sociedade civil, de cobrar provas do vereador o qual estava denunciando, e não necessariamente ele culpabilizar. Falou, ele tem que responder pelo que ele falou. E não culpabilizar necessariamente o emissor, que somos nós que estamos repercutindo o fato. A nota, ela deixa entender uma certa intimidação de maneira subjetiva, mas eu entendo como intimidação para que o fato não fosse repercutido. E como você disse, são ações como essa que mantém a nossa cidade, a nossa região cada vez mais atrasada, infelizmente. Se tem alguém para pegar no pé, não é do Nerisvaldo, tá, Altair? Você tem que pegar no pé de Negão, que é o vereador, porque foi ele que falou. Não fui eu, não. Não fui eu, não. E isso é uma forma de tentar nos reprimir. É isso. E o nosso papel é repercutir o fato, claro, independente de qualquer circunstância. É claro, Nerisvaldo, que é uma denúncia muito séria, precisa ser apresentado provas, mas quem tem que cobrar é a secretaria, cobrar do vereador qual fez a denúncia. Cara. E não necessariamente da gente que apenas repercutiu a pauta, até como você bem colocou, Emilson, como forma de informar os principais pautas, os principais debates que estão debatidos na Câmara dos Vereadores. Ou essa cobrança, ela não deve
deve ser a imprensa, mas sim a quem fez a denúncia, e talvez a denúncia infundada, não vou entrar nesse mérito, certo? Mas a cobrança deve ser sobre aquele o qual apontou, e quem apontou tem por responsabilidade jurídica apresentar as provas. Cara, não é a gente. Agora, eu não tenho coragem de pegar a Débora, eu vou pegar o professor. Isso não existe, professor. Isso não existe. E só para lembrar, quando no início do ano aí trouxe aí a devolução aí de dinheiro aos cofres públicos, repercutimos com a mesma força aqui também. Trazendo a informação. Trouxemos a mesma informação. A Câmara de Vereadores fez todo aquele trabalho através da presidente, a gente trouxe e falou. Né? Todos aqui a gente agora não pode transferir a responsabilidade. Foi o que eu disse. Tá? Essa culpa não é nossa. Tá? Se vai ter que bater na porta de alguém, é na porta do vereador que falou, e não da gente que repercutiu. E eu vou lembrar mais uma vez o senhor que está em casa. É assim que matam a imprensa da região. É assim que calam a imprensa da região. É isso que o senhor e a senhora quer? Mesmo o senhor sendo eleitor de Fábio vem aqui conversar com a gente. Quando acontece qualquer coisa, eu vou lá pessoalmente. Ele vem dar entrevista. Ele nunca deixou de dar entrevista quando necessário. Ele poderia muito bem fazer nota e dizer, não, eles estão mentindo. Vou falar só com o meu... Não. Fala, não, Neisvaldo, não tenho medo de ninguém, não. Venha, vou lá, dou entrevista. O que tiver de ser perguntado, pergunte, que eu estou à disposição. Então, é um favor que o município, que o prefeito faz. Agora, esse tipo de nota, culpando a imprensa... Não contribui em nada. É um desfavor à comunicação. É isso, por isso que a Chapada está do jeito que está. Porque ninguém quer a comunicação. Ninguém quer que os chapadeiros se falem. Calem eles. Tem que deixar eles calados. Ou até mesmo ter conhecimento do que acontece na Câmara de Vereadores, que a Câmara é a casa do povo, é a casa da cidadania, professor. Ou é algo que precisa ter repercussão para que a sociedade tenha conhecimento, e volta a repetir, independente do mérito, se estava certo ou não a denúncia, se tem provas ou não, mas o debate houve em torno dessa pauta. Ou é importante que a sociedade civil tenha conhecimento do que está sendo debatido na plenária da Casa Legislativa do município. Por mais que muitos não concordem, a fala foi séria, gente. Séria. Se tem verdade, foi séria. Se é mentirosa, é mais séria ainda. Sim. Correto. Tá? É mais séria ainda. Então que vá, que sente com o vereador, ou que processe, ou que faça o que for. Mas não joga a culpa pra gente não, que é covardia, na minha forma de pensar. E eu lembro mais uma vez, esse corte eu vou enviar pra ele pessoalmente. Eu vou enviar para o Altair porque eu me chateei. Eu fiquei chateado. Porque ele é um amigo, ele é um parceiro. E sempre que a gente precisa, ele está disponível para falar com a gente. Mas nos colocar nessa nota, na minha opinião, de forma injusta. Porque em nenhum momento a gente deixou de trazer os dois lados. Pois não, Débora? É isso. A gente está aproximando um período muito sensível. E, infelizmente, situações como essa será recorrente. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque pegar um pedacinho, né, Débora? Não era pra acontecer uma coisa dessa, né? Primeiro que falar de algo... A gente sabe que tudo tem que ter prova, né? Claro. Se eu falo algo a seu respeito, eu tenho que provar. Claro. Porque senão é minha palavra contra a sua. Já começa daí. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, de fato. Mas, se houve essa fala, de fato, a cobrança tem que ir em cima de quem falou, né? Não é de quem repercute, né? Isso. A culpa ficou nossa. Prove essa acusação, a alegação, como chegou, vá atrás das informações, porque vai chegar. Assim, muitos podem imaginar, não, você está pegando pesado demais com o comentário. Não estamos, gente, que é assim que começa a minar a imprensa da região. É desse jeito que você começa a minar. E assim, é importante não deixar passar batido, até para coibir e que situações como essa não fiquem repetindo. Porque é ruim. Claro. Porque o debate, ele é saudável. Agora, para ficar esse jogo, um tenta prejudicar o outro com inverdades, ou não é bacana. Só atrasa. Isso é politicagem.